Ainda em pé, irmãos, vamos ler o versículo que dá respaldo ao estudo de hoje, né? Segunda Epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus amados irmãos, a liturgia do culto hoje vai ser um tanto quanto diferente, porque esta série que foi preparada pelo nosso pastor e que vai ser ministrada, é uma série para ser ministrada em 25 a 30 minutos, e logo após a rápida ministração, nós vamos dobrar o joelho. Temos aqui já quem estão escalados para fazer a oração, especificamente sobre deprecações, né? Para nós aprendermos a colocar na prática o assunto que hoje vai ser ministrado aqui. Na verdade, os senhores e as senhoras têm no seu boletim aí o estudo completo. Então, nós vamos nos permitir hoje fazer apenas um resumo, né? E vai estar aqui o PowerPoint para que vocês possam acompanhar, fazer um resumo rápido, bem objetivo, porque o assunto, irmãos, é um assunto que vai despertar o interesse muito em cada um de nós, né? Aqueles que já tinham um projeto de oração, que tinha vida no altar, que tinha vida devocional, vai amplificar isso mais ainda. E aqueles que, porventura, tinham dificuldades, né, para estar orando, buscando a presença de Deus, porque oração precisa de bastante esforço para orar, né? Então, vamos lá, amados. A nossa declaração de propósitos reflete os valores do Ministério do Belém, né? Todos nós sabemos disso, a partir aqui dos Estados Unidos. E quando nós fazemos essa declaração, que é adorar, evangelizar, discipular e cuidar, né? Há um toque muito especial, porque fala um toque extra, que é a responsabilidade é do pastor, a responsabilidade é minha, né? Então, isso tem, ao longo desses anos, tem sido difundido para nós, e nós temos declarado isso como uma verdade. E quando você declara isso como uma verdade, ela se insere no seu contexto de vida e passa a nortear a tua forma de ser e de agir, né? Muito bem. Os propósitos que nós temos definido aqui na palavra de Deus, né? Esses valores que temos preconizados e temos falado constantemente, temos recitado constantemente, eles são valores do nosso ministério que resumem os propósitos maiores de Deus para nós, né? Que, na verdade, são propósitos de Deus para a nossa vida. E qual é o propósito de Deus para a nossa vida? O propósito de Deus para a nossa vida é que nós tenhamos comunhão com Ele, né? Tenhamos conhecimento dEle e que a nossa conduta possa refletir quem Ele é. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós, né? Imagine, comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, irmãos, a nossa vida ela tem direção, né? Tem diretrizes. Nós sabemos para onde estamos caminhando. Nós não andamos às cegas. Não é verdade? Nós sabemos. Se eu perguntasse aqui para onde nós estamos caminhando, com certeza, em uníssono, nós ouviríamos aqui, estamos caminhando para os céus, né? Muito breve vamos estar com o Senhor Jesus nas mansões celestiais, não é verdade? Então, meus amados, e é interessante nós observarmos aqui, nesse resumo, que a salvação, ela é simples. O pastor deixou bem claro isso na ministração para nós, pastores, que a salvação é simples. Jesus veio, morreu por nós na cruz, derramou o seu sangue e nos deu a chance de viver uma vida santa e feliz. Mas viver como cristão tem os seus desafios. Para ser realmente feliz com Jesus, você precisa estar em sintonia com os propósitos de Deus. E para estar em sintonia com os propósitos de Deus, obviamente,
Em primeiro lugar, como nós já falamos, citamos acima, comunhão com Ele, conhecimento dEle e a nossa conduta refletindo quem Deus é, né? Costuma-se dizer, e eu gosto muito dessa expressão, pastor Cláudio, que nós somos o evangelho que o mundo lê, não é verdade? Muitas vezes nós temos dificuldade para abordar uma pessoa e falar, por exemplo, a introdução de Atos dos Apóstolos, né? Tão bonita. Mas quando a pessoa olha para nós e vê a nossa conduta, ela vai falar muito mais alta do que a nossa própria voz, não é isso? Então, e tudo isso, irmão, tem uma finalidade, que é nos levar a termos consciência de que comunhão é oração. Quando nós temos comunhão, significa que temos uma vida de oração. Ninguém pode ter comunhão sem ter vida de oração. Alguém poderia imaginar alguém ter comunhão com Deus? A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Então, para eu ter comunhão com uma pessoa, em primeiro lugar, eu tenho que conhecer aquela pessoa, tenho que conhecer os hábitos daquela pessoa, saber como é que ela vive, o que ela faz, o que ela gosta, não é verdade? E quando nós passamos a conhecer esse tipo no nosso relacionamento, nós amplificamos a nossa comunhão. Aí nós passamos a exercer a nossa comunhão. E é justamente na oração, pastor Elias, que nós estabelecemos a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial, e é na oração que nós chegamos perto do coração de Deus, né? E passamos a desfrutar da sua presença. Então, ter comunhão, irmãos, é ter algo em comum. A própria palavra diz, comunhão é ter algo em comum, né? Não dá para ter algo em comum com alguém que você nem conhece, não é verdade? Para ter comunhão com Deus, você precisa se relacionar com Ele, como estamos falando. E aí, irmãos, nós vemos que a comunhão é um lugar de delícias, né? Quando você tem comunhão, por exemplo, né? Nós temos comunhão com a nossa esposa, não é verdade? E é tão gostoso a gente ter comunhão, porque nós terminamos o trabalho e a gente não vê a hora de chegar em casa, né? Chegar em casa, dar um abraço, dar um beijo e já como é que foi seu dia, né? Isso é uma comunhão que se estende através do relacionamento que nós temos, né? E esse relacionamento, ele vai se aprofundando de tal maneira que as pessoas o casal fica parecido, né? Você olha assim, parece que são quase como irmãos mesmo, né? São parecidos. Por quê? Porque essa comunhão vai fazer com que a pessoa se achegue mais a uma a outra e estabeleça ali um contato extraordinário, né? Então, a comunhão é um lugar de delícias, é um lugar extraordinário, né? Muita gente acha que a oração é um muro de lamentações, né? Algo que só faz quando está com problemas. Eu não sei como você faz na tua vida espiritual, mas eu não vou orar só quando eu estou com problema. Ao contrário, quando eu estou alegre, eu vou orar para agradecer a Deus por causa daquela alegria, né? Quando eu estou em luta, em dificuldade, claro, eu vou intensificar a oração, porque eu sei a quem recorrer nesses momentos, né? Então, o problema, irmão, é o seguinte, que nós só vamos orar a Deus, só vamos buscar a Deus quando estamos com problema. Aí coçamos a cabeça, Senhor, olha, eu estou com um problemão aí que é só o Senhor que pode resolver. E Deus é tão misericordioso que Ele acaba nos abraçando e acaba entrando com providência, né, naquela causa nossa. Mas o bom, irmãos, é nós estarmos em comunhão e estarmos em oração com Deus em todo momento da nossa vida. Estamos caminhando, estamos falando com Deus, estamos adorando a Deus, estamos nos alegrando com o Senhor, não é verdade? Então, olha só, amados irmãos, Hebreus capítulo 10, verso 22, diz assim, assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má, e o nosso corpo lavado
com água pura. Então, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e nós estamos purificados, estamos transformados pelo poder do sangue de Jesus. Nossos pecados foram perdoados e agora nós temos comunhão com o Senhor e podemos chegar na presença do Senhor com o nosso coração aberto, sincero, adorar a Deus, né? E quando nós pecamos, nós também podemos chegar ao Senhor e pedir perdão, se consertar, é o que nós vamos ver no motivo desse estudo mais adiante, né? Então, irmãos, o que nós precisamos de fato, né, e está muito bem instruído no estudo de hoje, é aprender a gostar de orar, né? Orar, irmão, a pessoa precisa ter prazer, né? Precisa gostar. Por exemplo, eu não consigo orar se não dobrar os joelhos na oração da minha casa, né? Por mais que eu tenha qualquer problema, é um momento particular que eu quero ter com o meu Deus. Mas quando a Bíblia diz orar sem cessar, significa que nós estamos no trânsito, estamos orando. Estamos no trabalho, estamos orando. Não é verdade? Estamos na escola, estamos em oração. Porque a oração é que nos conecta com os céus, né? Que nos conecta com Deus. Então, nós temos que despertar esse interesse de gostar, ter prazer em orar, né? Para gostar de orar, você precisa entender para que serve a oração. Se você está pensando que a oração só serve para você buscar a bênção de Deus, a mão de Deus, você está enganado. A oração serve para gerar a comunhão minha com o meu Deus, estreitar a minha comunhão, a minha amizade com o nosso Deus, né? E quando nós fazemos isso, temos esse hábito, desenvolvemos o hábito da oração, você tem prazer. Eu não sei qual foi o pastor no século passado, os irmãos aí podem me ajudar, que ele dizia assim, olha, eu tenho tantas coisas para fazer hoje, a minha agenda está tão pesada que se eu não orar, não sei se era 5 horas, ou 8 horas, ou 3 horas, eu não me lembro bem, né? Que o computador aqui já está meio desgastado, né? Então ele dizia, se eu não orar 3 horas, não lembro se era 3 horas, se era 5, se era 8 horas, eu não consigo cumprir com as minhas tarefas. E sabe por quê, irmãos? Porque quando você ora, Deus intervém na sua vida e te dá vitória naquele dia. Se era para acontecer um problema no trânsito, Deus deu vitória, já mandou o anjo na frente, né? Mandou o anjo na frente e a vitória veio. Se era para haver algum dissabor em relação a um familiar ou coisa parecida, né? Quando você ora, você já está se colocando diante de Deus e pedindo ao Senhor que entre com providência, guardando a sua vida. Eu gosto muito daquele versículo que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e o que faz? Os livra. E isso nós só aprendemos quando nós oramos, nós temos convicção, quando nós oramos, nós temos essa convicção que vai cada vez mais se assedimentando na nossa vida, né? Muito bem, então, irmãos, orar é aprender a gostar de falar com Deus. A oração é um diálogo, né? É um diálogo. Quando você está orando, você está falando com o teu Deus, né? E como é gostoso falar com Deus, né? Eu gosto quando o pastor Joel diz assim, Senhor, olha, hoje eu não tenho nada assim para falar, mas eu quero ficar aqui conversando com o Senhor, eu quero ficar aqui adorando ao Senhor. Que coisa boa, né, irmão? A gente adquire essa comunhão com o Senhor através do hábito da oração, que ela vai se estreitando, que a gente não vê a hora de chegar na presença de Deus, né? De poder dedicar aquele tempo que a gente já tem, né? Fazer um tempo maior, não é, pastor Cláudio? Para poder estender a nossa oração com o nosso Deus, né? Muito bem. Então, irmãos, todo mundo, você gosta de fazer o que sabe fazer. Aqui é interessante esse resumo aqui. Todo mundo gosta de fazer aquilo que já domina, tá certo ou não? O mesmo acontece com a oração. Quando você se sente à vontade para orar, esse momento deixa de ser um desafio e passa a ser algo prazeroso, né? Mas no início pode parecer difícil, a mente vaga, né? Surge distrações e você talvez até termine sem lembrar como começou. Isso acontece porque a oração é uma habilidade que precisa ser desenvolvida
E é como aprender a tocar um instrumento ou praticar um esporte. Olha, o pastor Manuel está falando aí, viu? Ou praticar um esporte, né? No começo parece complicado, mas com a prática você fica uma fera, né? Então, a oração, irmãos, é isso, o hábito da oração. É tão gostoso, né? E a gente percebe quando alguns irmãos têm o hábito da oração, que você fala, irmãos, são 15 minutos de oração. Se você não dá um toquinho nele, ele vai embora, né? Por quê? Porque ele sente prazer, sente alegria. E isso, irmãos, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E é um hábito que nós cultivamos diariamente, né? Por exemplo, eu acho que, no mínimo, 3 vezes por dia, a gente tem que dedicar um tempo de oração com Deus, né? Nós aqui no office, né? Nós temos, pela manhã, antes de começar o nosso trabalho, nós lemos um capítulo da Bíblia, né? Algumas vezes o pastor Cláudio nos explica, pastor Cássio, pastor Manuel Pedro, enfim, pastor Adriel, às vezes faz um resuminho de algum assunto, mas a gente já termina a leitura da palavra de Deus, já está com o coração fervendo de alegria, e já está esperando o momento da oração, né? E aí nós levantamos os pedidos de oração, cada um de nós fazemos o pedido, né? E oramos por todos, oramos pela igreja, oramos pelo ministério, oramos pela nossa família, né? Oramos pelos irmãos que saíram para trabalhar, não é verdade? Então, irmãos, isso se torna uma coisa tão gostosa na vida da gente que a gente sente falta, não é, pastor Abílio? A gente sente falta de fazer isso, né? Olha, está faltando 10 minutos. Então, meus amados, a importância de uma fé viva. Essa fé viva, ela vem, irmãos, através da determinação. Bata o pé, não abra mão da oração. Honre a sua decisão, né? Por exemplo, se você entra no serviço às 7 horas da manhã, levanta meia hora mais cedo. Por que levantar já na hora de se trocar e sair correndo? Não, levanta mais cedo, né? Faz o seu devocional, leia a palavra de Deus, ore, né? Porque é proteção para a tua vida. É a comunhão que você vai ter com o teu Pai Celestial. E isso vai te trazer tanta alegria que você já vai para o trabalho alegre, né? Vai contente para trabalhar, não é verdade? Eu não sei você, mas eu gosto de estar na casa do Senhor trabalhando e eu venho alegre, né? Agora, é duro quando a pessoa vai para o trabalho e vai meio, outra vez, outro dia, né? Mas quando a gente ora, essas coisas são desarticuladas da nossa vida, né? Porque nós aprendemos a fazer aquilo com alegria e gozo no nosso coração, né? Então, meus amados, persistência, não desista, mesmo sendo difícil, né? Comece orando 5 minutos, amplia para 10 minutos, depois 15 minutos, né? Meia hora, e você vai ver que daqui a pouco você está orando 1 hora, 2, 3, né? E aí vai sentir o calor da oração. E quando a coisa embala, então, glória a Deus, aleluia, né? E essa persistência, irmãos, é não desistir. É meio difícil, mas é como se fosse uma briga com o desânimo ou distração, né? E o diabo fará de tudo para desmotivar, mas continue. Foco, elimine ruídos de distrações e vá para um lugar tranquilo. É por isso que a palavra de Deus, o Senhor Jesus ensinou, né? Mateus 6,6 vai falar disso. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orando ao teu Pai que está no céu. Então, essa é aquela oração que você faz em particular com o teu Deus, né? Você faz a oração coletiva com a igreja, com os seus irmãos, não é verdade? Mas tem aquela oração particular que você quer falar com Deus. Tem coisas que a gente quer falar só a gente com Deus, né? Não quer que ninguém ouça. Não acontece com você assim também? Você não quer, não, isso aí é a minha particularidade com meu Deus. O que você está falando baixinho aí? Não, é que eu estou falando com meu Deus. É só eu e ele, né? Amém? Então, habilidade de orar. Orar bem, irmão, você aprende com prática e repetição. Mas, quando você ora, mais habilidade você tem e mais confortável se torna. No início, parece desajeitado, né? O pastor Joel está falando assim. Mas o segredo é começar e não desistir. Mesmo que não precisa de formalidades, se preparar ajuda. Reserve o tempo para orar, organize a sua mente. Acima de tudo, peça ajuda ao Espírito Santo, que intercede por nós, né? Amém?
nos colocando palavras e nos dando... quantas vezes nós começamos a orar e, por um lapso de memória, a gente esqueceu de determinados pedidos que já foram feitos para nós, né? E o Espírito Santo falou, você está esquecendo desse, está esquecendo daquele, né? Então, isso tudo vai acontecendo na prática da oração, quando a gente desenvolve isso. Tipos de oração, já estamos aí quase chegando lá, né? Tipos de oração, deprecação, é o que vai ser feito hoje, né, na prática aqui. A palavra súplica é também traduzida por deprecação, que quer dizer pedido de perdão, né? Quando você entra na presença de Deus, em primeiro lugar, reconheça que Deus é santo e nós pecadores, né? Que nós temos fraquezas e falhas, porque cometemos pecados e iniquidades. Às vezes as pessoas pecam sem saber o que estão pecando, mas na maioria das vezes estão conscientes do seu pecado. E aí que se denomina de iniquidade, é aquele pecado consciente, né? Tá bom? Se você tem consciência que errou, para consertar o erro, peça perdão para Deus, né? A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, nós temos que ter esta consciência, irmão. Não podemos, por exemplo, o inevitável pode acontecer na nossa vida, né? Vocês sabem que eu perdi um grande amigo lá no Brasil, até fui para lá, e foi assim, um acidente abrupto, né? Um acidente de carro, e ceifou a vida desse meu amigo e da sua esposa. Então, nesse momento, irmãos, a gente tem que estar em comunhão com o Senhor e com a nossa vida no altar de Deus. Não dá para... Como é que eu vou pedir perdão? Amanhã eu vou me consertar. Depois da manhã. Não, tem que estar limpo. O coração tem que estar limpo diante de Deus, né? E como a gente faz isso? Através da oração, através do pedido de perdão, né? O que faz? O Senhor, o Espírito Santo, meus amados, ele nos faz sentir áreas da nossa vida que nós temos tropeçados, não é assim, pastor Gilmar? Áreas que nós temos falhas, né? Que não podemos ter é falha de caráter, porque aí a coisa complica, né? Que aí é falta de conversão mesmo, né? Mas tem falhas que a pessoa comete e o Espírito Santo nos faz lembrar. Faz lembrar, quando você está em comunhão com Deus, quando você está em oração, primeiro que quando você tem uma vida de oração, você já tem uma conduta cristã inibada, né? A tua forma de ser, de agir, de fazer é diferente. Mas todos nós estamos sujeitos a pecar. A Bíblia diz que aqueles que não pecam, o que é? É mentiroso, né? Mas existe o pecado consciente e o pecado involuntário. A gente não quer errar, né? Mas às vezes tropeça e precisa consertar, pedir perdão ao Senhor, né? Então, como destruir a iniquidade? Eu gostei muito dessa parte e eu quero dar ênfase aqui para nós terminarmos, né? Como destruir a iniquidade? Olha só. Destruindo, diz assim, a iniquidade é um pecado consciente. Você sabe que está errado, mas faz, como se não tivesse problema algum. Parece que o inimigo te convence que aquilo não faz mal. Deus falou pelo ministério de Malaquias que ele não aceitava as ofertas deles porque eram de animais manchados, cegos, doentes. Deus disse, ora, isso dá de presente ao seu governador, você acha que ele vai aceitar, né? Com certeza, de maneira nenhuma, né? Se nós, para os nossos amigos, para alguém, a gente faz questão de dar um presente bonito, né? Na maioria das vezes, não vai dar um cavalo cego de um olho, né? Então, imagine para o nosso Deus, que é muito excelente, né? E depende da nossa comunhão com Ele, para nós sabermos de todas essas coisas, né? Então, conclusão, meus amados. A oração na prática, né? Nós vamos agora, neste momento, praticar a oração que acabamos de aprender, ou seja, que nos foi dito aqui, que é aprender com toda a igreja. As pessoas previamente já estão escaladas, nós devemos orar pelo período pré-determinado, que são 15 minutos, é isso, irmã Rutinha, né? 5 para cada um, são 3, né? Isso, a irmã Rutinha já tem a escala lá. Então, como é que nós devemos fazer essa oração? E aqui que está
está o mapa da mina, viu, irmãos? O segredo está aqui, olha lá. Comece confessando a Jesus as suas falhas, seus pecados e iniquidades, e peça perdão, né? Porque sem reconhecer que nós pecamos, que nós erramos, né, nós vamos querer mascarar a situação diante de Deus, né? Que Deus conhece tudo, não adianta. Diante de Deus ninguém consegue tapar o sol, é como se quisesse tapar o sol com a peneira, né? Então, invocando o sangue de Jesus Cristo derramado por nós no Calvário, né? E a ajuda do Espírito Santo na sua oração. E o restante da sua oração será muito mais fácil. Entendeu, irmãos? Vamos repetir aqui, olha lá. Comece confessando a Deus suas falhas, pecados e iniquidades. E peça perdão. Porque você confessou, tem que pedir perdão, né? Para não cair no esquecimento, né, pastor Cláudio? E aí, invocando o sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nos coloca limpo diante do Senhor, né? E aí, nós vamos citar que lá no Calvário, né, o Senhor Jesus derramou o seu sangue para nos remir, para pagar pelos nossos pecados, para nos dar vida nova, para nos limpar, para nos purificar, para nos resgatar, enfim, tudo aquilo que nós temos aprendido aqui, né? E qualquer coisa, irmãos, pedir ajuda ao Espírito Santo. É importante a gente falar para o Espírito Santo, Senhor, me ajuda a lembrar se eu tenho alguma coisa, algum desentendimento com o pastor Adriel, Senhor, me ajuda a lembrar que se eu magoei alguém, se foi para o pastor Cássio, né, se tem alguma mágoa, alguma coisa, né? Por quê? Porque o Espírito de Deus nos faz lembrar. E nós precisamos lembrar, irmãos, e a Bíblia diz que se com tua boca confessares ao Senhor, né? Então, meus amados, que Deus nos abençoe. Perdoe de fazer assim, bem rápido, né? Mas era o que a gente... Claro que eu queria estar ouvindo o meu pastor aqui, né? Que é diferente, né? Queria estar ouvindo o nosso pastor, mas a gente entende, né? E vamos estar agora, então, dobrando nossos joelhos. Falta 33 segundos, né? E a irmã Rutinha aí...